Oi pessoal, desculpa a demora, precisei dar uma pausa um pouco extensa para cuidar de saúde, mas tô de volta, com força total. E aí, tô até pensando em gravar um vídeo de outra espécie, explicando melhor a situação, depois achei que era um treco muito pessoal, que eu não precisava sair contando para todo mundo. Aí pensei num vídeo diferente, alguma coisa mais descontraída, mas sinceramente não teve ideia nenhuma. Eu olhei e o último que eu tinha gravado era o capítulo 9 do Filosofia da Crise. Falei, então eu vou ler o capítulo 10 hoje. E é bom porque já tá acabando o livro também. E aí, dependendo de como for, posso fazer a leitura comentada de outros livros do Mário, né? Por que não? Tem uns livros que não precisa, mas eu acho que tem alguns outros que valem muito a pena. Quem sabe eu anime de fazer uma leitura comentada do Filosofia Concreta inteiro, né? Pode ser que dê uma boa ideia, seja uma boa ideia. Bom, o capítulo 10 chama Crise no Pensamento Filosófico e no Religioso, tá? E ele vai começar assim. Positivado, como até aqui o fizemos, o conceito de crise tem este o seu conteúdo já claramente delineado. Os seres finitos estão em crise, e o seu surgimento é um apontar da mesma. Surgiu o mundo quando Deus separou a luz das trevas, os dois princípios positivos do ser, os dois extremos do ser ativo, do ser potencial, simbolizados pela luz e pelas trevas. Aquela, o ser enquanto ativo, e estas, o ser enquanto potencialidade. O ser enquanto determinante e o ser enquanto determinabilidade, mas ambas duas grandes presenças do e no ser. Ou seja, aquela coisa da oposição padrão que acontece no universo, né? A oposição entre a potência e o ato, né? Entre o yin e o yang, entre o prakriti e o purusha, entre a tensão e a potensão, e por aí vai. Dessa oposição entre a determinabilidade, que é sempre positiva, porque é o extremo inverso do ser, ao outro extremo inverso da determinação, surge toda a variedade do existir, toda a heterogeneidade dos seres diversos, que todos afirmam, na constante mutabilidade do devir, a eterna presencialidade do ser, sempre ser. Este pensamento, que é o fundo das religiões dos diversos ciclos culturais, apesar da variedade das denominações, estava consubstanciado em sua generalidade, no genuíno pensamento pitagórico, que se pode tomar como ponto de partida para a análise da história do pensamento no Ocidente, como um momento mais sincrítico que diacrítico, pois unia, em vez de separar, como também capta a separação, sem esquecer jamais o que unia, a união infinitamente unitiva do ser, que não admite intercalações de nada. Dois pontos aqui interessantes também que a gente pode memorizar. O primeiro, mas ele está falando que o Pitágoras às vezes fazia síncrise, né? Você não falou que isso ainda era crise e, portanto, uma coisa ruim? Mas é que o Mário ele não é pitagórico. O Mário é Mário, entendeu? Porque assim, se a filosofia do Platão, do Aristóteles, do Pitágoras, na cabeça do Mário não tivesse nenhum problema, ele não teria feito a filosofia dele. Então, se é porque ele fez, é porque faltava alguma coisa. Tá? E a segunda, essa última linha aqui, né, é uma reprodução do que, na verdade, esse livro aqui é o volume 7, né, ele vai falar melhor disso no volume 10, que já é o Filosofia Concreta, a respeito de que não há intercalações no ser. Ser é sempre ser. Né? Então não fica intercalado. Tem o ser, tem o nada, tem o ser, tem o nada. Ele discute isso aqui, acho que no capítulo 3 também, quando vai falar de limite. Que já é uma coisa que a gente, pelo menos eu acredito, explanou muito bem. Né? Mas aí vem uma nota antes de encerrar a página. Pensamento pitagórico, de grau de Parasquei e Catarse, aprendiz e companheiro, é sincrítico. Mas o de grau Teleiotes é transcendente. Ou seja, ele está dizendo aqui que as primeiras gerações da Liga Pitagórica, nas primeiras fases, elas vão, por ignorância, incorrer em vários problemas aporéticos, né, quando se mete a discutir metafísica. Mas o grau Teleiotes, que é especialista em metafísica, já apresenta uma metafísica bem melhor. Entendeu? Explicando um pouco a afirmação dele daquela parte da síncrese do Pitágoras. E ele continua na página 96. E se o chamamos Pakriti, como no pensamento hindu, para nomear a potencialidade, a determinidade, o Yin na filosofia chinesa, ou chamamos Purusha para nomear a determinação,
o ato ou yang, dinamis, o primeiro, e energeia, o segundo, como em Aristóteles os conteúdos são metafisicamente os mesmos, embora cada um, tomado como entes lógico, entes lógicos, entes da razão, isto é, como um ente lógico e com o conteúdo esquemático de cada cultura, seja diferente, mas apenas diferente e não diverso, o que exige gêneros diferentes, ou seja, são nomes diferentes, mas o objeto referência é o mesmo. E o que os distingue um dos outros é uma diferença e não uma diversidade, pois todos eles tendem a apontar o mesmo conteúdo, ao qual todos querem referir-se, apesar da variedade das vozes humanas e da esquemática de cada povo, pois todos são genericamente unívocos, eles têm uma mesma natureza, que é o termo unívoco, Mário Ferreira dos Santos, é para apresentar uma unidade, e a equivocidade para apresentar uma diferença com algum fator de equiparação. Em outros filósofos, os termos são predicados de um modo diferente. É só não cruzar o autor que não tem problema. A crise é imanente ao finito. Isso é vencida dentro do âmbito das religiões através e pela transcendência do Ser Supremo. Urge vencer a delimitação que o diástema entre as coisas estabelece e também a separação efetuada pelas estruturas tensionais. Ou seja, a crise das próprias tensões, colisão de órbes diferentes, mas que numa síntese pode ser resolvido, pode ser vencido. Antinomias são insolúveis, mas as tensões não. A solução da crise não é a síncrese, porque esta é ainda crise. Não é apenas adicionar, unir ou agregar. Não é realizar a congregatio, a assembleia das partes que se ajuntam, porque a crise ainda está instalada nos limites. Todas as religiões afirmam, sabem e proclamam que não há solução para a crise, imanente ao finito, se apenas se realizar a congregatio das partes. É preciso transcender os limites das próprias partes, e essa transcendência se dá pela fusão com o transcendente, o yoga dos hindus, a beatitude dos cristãos, ou o nirvana, em termos dos hindus, e não do budismo tardio, que afirma a inevitabilidade da crise, ou o Tao de Lao Tse, que é o caminho da libertação dos limites, que ele vai dando exemplos de vários conceitos religiosos que se interatuam. Mas sempre voltando para o mesmo aspecto, que é o vencimento da crise. Todas as grandes religiões, em seu mais alto momento, propõem a salvação através da transcendência, não de uma síncrese, mas de uma libertação de toda crise. E esta é apenas um apontar do que a transcende, porque se a crise se instala no ente, não é do Ser Supremo, mas do Ser Finito. Ou seja, Deus não está em crise, só a gente. Todas as grandes religiões conheceram seus instantes de desagregação quando do núcleo central que unia os adeptos vão, pouco a pouco, separando-se as seitas de Satchera, cortar, que lutam entre si a posse da verdade. É a crise que se instala em sua fase diacrítica pelo aumento do diástema, das separações, cuja etiologia examinaremos no capítulo onde estudamos o ciclo das formas viciosas, que é ainda um processo de crise, que perdura em tudo quanto foi criação humana. O que une é uma tensão que se forma, transimanente. As partes componentes é o Corpus Christi, a igreja no cristianismo, que não é apenas eclésia, que não é apenas agregácio dos componentes, mas a comunhão, a fusão de um consensus, num aceitar simpateticamente vivencial, a união em Cristo, que unifica os cristãos, mesmo fisicamente separados. Aqui ele não está falando da igreja, de uma igreja específica, de uma igreja batista, uma igreja romana, uma igreja ortodoxa. Ele está falando do cátados, da igreja como reunião dos santos, que é aquela que aparece nos evangelhos, tá? Não é apenas uma eclésia, é uma agregação de pessoas, mas é um corpo místico. Seria um erro gravíssimo não querer reconhecer, no âmbito das religiões, a presença dessa tensão que estrutura os crentes. Ele dá uma coerência que não é apenas produto de uma adição de partes, como uma visão meramente atomista das religiões poderia permitir. Há um transcender, que é já um ultrapassar do símbolo para penetrar no simbolizado. Um itinerário místico,
Isso aqui aparece muito na mística alemã, né? Uma espécie de caminho para a contemplação do perfeito na unidade do presente. O penetrar no que se oculta aos olhos do corpo e da intelectualidade, e que ultrapassa o operacional de nosso espírito para ser uma vivência genuinamente afetiva. Uma prehensio genuinamente pática, que é uma frônese, um fundir-se num todo tensional, a religião vivida, na referência. Ou seja, essa frônese, esse conhecimento por presença, é exatamente esse processo de contemplação, né, de unidade intelectual com a unidade do presente. Né. Alguns místicos trabalham também com um conceito ainda maior, né, que é o conceito de metafrônese, que é o conceito de clareza do espírito, né, que é uma espécie de revelação. Né. Parece muito no cristianismo, para ser sincero. Mas aqui ele está abrangendo isso aí, ele está abrangendo a frônese mesmo, tá? Que é uma vivência. Allegem, que se dirige vetorialmente allegem, um religere, delegere, deligar, unir ao logos pelo logos, religião, um reverenciar ao que nos une à divindade. Religião, religar. As religiões, portanto, em seu momento de apogeu, buscam realizar e o conseguem uma vitória sobre a crise, sobre as finitudes. E é nesse sentido que se encerra o verdadeiro conteúdo desse termo salvação, um salvar-se da crise. Todas as grandes religiões afirmam que descemos de uma origem divina e que aspiramos ao retorno, ao volver, a relegere. E como só o homem tem consciência de seu estado de queda, de decêncio, que ele pode construir as normas, as regras, ordens, o rito, entre os hindus rita, é o que se realiza segundo a ordem para subir as escadas da ascensão. Não aquele jogador do Real Madrid, tá? Estamos falando de ascensão em latim. Todas as religiões afirmam que é dever do homem ascender essa escala para a realização de atos que o ergam da animalidade, através da humanidade, para alcançar o que transcende a crise. Ou um ato de entrega, de submissão, Islã, à divindade, ou um ato de querer, um ato volitivo, ou um despojamento místico, de acesse continuado, etc. Mas sempre o que é pregado pelas religiões é a vitória sobre a crise. Vitória que é uma realização do homem. E saber que cada um de nós está imerso nesse ser, mas em estado de crise, é uma garantia de que não será inútil essa busca de ascensão, essa libertação dos limites e a penetração pela fusão mística do ser da divindade. E em certos momentos, algumas religiões, como em algumas seitas budistas, jainistas e do Mimamsa, encontramos uma afirmação da perduração da crise. O que predomina e vive nos altos momentos das religiões é a salvação que está ao nosso alcance. E em todas elas se exige do homem um ato pelo qual prove a sua entrega à divindade. O sacrifício, que é sempre a doação ou a cessão de algo que lhe é valioso, como o penhor da submissão e entrega. Portanto, em seus altos momentos, as religiões oferecem ao homem uma solução para a crise. E como esta, como já vimos, só é obtida pela vitória sobre o que nos separa. E só se conquista pela fusão tensional com a divindade. Todas as religiões se conhecem e afirmam que a solução da crise não se dá pela síncrese, como movimento inverso da diácrise, mas pela sua transcendência, pela sua superação. Então você vai vendo que ele vai construindo uma espécie de história da coisa, relacionando conceitos, mostrando a sinergia dos pensamentos religiosos, sendo eles muito diferentes, evidentemente, mas que buscam o mesmo fator comum, que é a superação da crise, ou seja, todos aqueles problemas que se acoplam na intelectualidade, na afetividade, na psique de modo geral, na natureza, né? Na vida, na existência, no universo, como uma grande bainha tensional, crisiológica, que vai separando, dividindo e desunindo coisas, ou unindo excessivamente, quando não se deve fazer isso, causa uma espécie de distúrbio, né? Ou tristeza. Como resolver esse problema, né? Já que a crise gera um desespero e ela reside em todos os modos possíveis. Porque ela não reside em todos os modos possíveis. Existe uma transcendência dela, uma comunhão com a eternidade.
Isso aparece na Bíblia, isso aparece no taoísmo, no shintoísmo, aparece em tudo quanto é lugar. Como eu tô ainda meio enferrujado, eu vou parar hoje por aqui. E amanhã eu tento ler o resto do capítulo, tá? Tenha um pouquinho de paciência comigo, que já já a gente volta no ritmo que outrora eu tive. Então por hoje é só e até amanhã. Provavelmente nesse mesmo horário.